Boa noite a todos. Com fé em Deus, declaro aberta a presidência ordinária, a primeira do ano, contando com a presença de 9 vereadores. Convido a todos para se colocarem em pé para ouvirmos um texto bíblico. Peço à secretária, a vereadora Orquelita, que faça a leitura. Leitura do profecia de Joel. Agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. E voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é o benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinando e perdoando o castigo. Quem sabe, se ele volta para vós e vos perdoa, e deixa atrás de si a bênção, a oblação para a liberação para o Senhor, vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, preservei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai as cerimônias de culto, reuni anciães e juntai as crianças e as lactentes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa em seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar. Os ministros sagrados do Senhor digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que estas tuas heranças sofriam infâmia, que as nações a domine, porque haverá e dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor enche-se de zelo por sua terra e perdoa o seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em reunião anterior à sessão ordinária, foi codefinido, então, hoje os líderes de bancada para o exercício de 2023. Vereador líder da bancada dos progressistas, vereadora Priscila Tramontini Espácio. Vereador líder da bancada do PDT, vereador José Jair Borges. Vereador líder de bancada do MDB, vereador Gildo Brandão. Líder de governo dos progressistas, José Sérgio Carvalho. Líder de oposição, PDT e MDB, vereador Sandro Drum. Peço à secretária que faça a leitura da portaria 10/2023, que nomeia membros para compor a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí e da outras providências. Salto do Jacuí, 9 de fevereiro de 2023, nomeia-se membros para compor a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí e de outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, no uso de suas atribuições legais, resolve nomear as vereadoras abaixo relacionadas para constituírem a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, em conformidade com a Lei Municipal 2626, de 17 de março de 2021, resolução da Mesa número 6, de 14 de junho de 2021. Procuradora Orquelita Salgada da Costa. Procuradoras adjuntos Cléris Maria Cavalheiro Revelante, Jane Elisete Ferreira Martins da Silva, Priscila Tramontini Spasse. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, Altemir Rodrigues da Silva, presidente. Peço à vereadora Priscila que faça a leitura do parecer final da comissão processante, processo de investigação e possível cassação número 001/2022. Denunciante, vereador Sandro Drum. Denunciado, vereador José Sérgio de Carvalho. Parecer final. 1. Da denúncia. Cuida-se da denúncia encaminhada por Frei Sérgio Antônio Gorgem,
Folhas de número 4 a 24 dos autos, ao presidente da Câmara de Vereadores, vereador Sandro Drum, protocolada em 5 de dezembro de 2022 pelo vereador Sandro Drum, conforme requerimento em ofício número 91/2022. CMV, da mesma data de requerimento, folhas de número 1 ao 3 dos autos, apresentando ao plenário a presente denúncia e pedido de instauração da comissão processante nos termos do artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei 2001/67, com a finalidade de averiguar e, se for o acaso, cassar o mandato do vereador José Sérgio de Carvalho, em razão de quebra de decoro parlamentar, em razão das palavras proferidas pelo denunciado durante o uso da tribuna parlamentar, referindo-se a um fato que envolve o Frei Sérgio, onde o vereador José Sérgio refere-se que, se precisar de um cara para fazer a cabeça desse padre, eu estou disponível. E, também, ao expressar-se referindo ao mesmo, dizendo que um cara desses não merece viver. Expressões que, o princípio, se constituem em ameaças e refletem provável quebra de decoro parlamentar e necessitam ser averiguadas pelo plenário da Casa. 1.2. Ademais, instruindo a denúncia enviada pelo Frei Sérgio, documentos retirados dos sites, portais, redes sociais, boletim de ocorrência, número 37.182/2022, 40.0010, ofício número 002/2022, encaminhada pelo senhor doutor Osmar Antônio Belusso Júnior, os quais denunciam o vereador Sérgio pela prática de ameaça de morte, e sugerem a abertura do processo para cassação de mandato, conforme folhas descritas na primeira linha dos parágrafos acima descrito, requerendo, ao mesmo tempo, notificações dos andamentos e decisões referente ao caso relatado para fins de acompanhamento da denúncia. Folha 4 dos autos, ofício encaminhado ao vereador Sandro Drum, presidente da Câmara de Vereadores, pelo ofendido Frei Sérgio Antônio Gorgin, em 16 de novembro de 2022. Ofício de número 002/2022, encaminhado ao vereador Sandro Drum, presidente da Câmara de Vereadores, no dia 1º de dezembro de 2022, quanto à ameaça de morte proferida pelo vereador pela Associação dos Voluntariado e da Solidariedade AVSOL, Centro de Referência em Direitos Humanos, apresentando e relatando denúncia de violação de Direitos Humanos à Câmara de Vereadores de Salto do Jacuí, conforme folhas de número 5 a 7 dos autos. Em folhas de número 08 a 09, ocorrência policial número 37.182/2022, 40.0010, realizada por Sérgio Antônio Gorgin no dia 14 de novembro de 2022. Em folhas de número 010 a 015 dos autos, carteira de identidade, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral do doutor Osmar Antônio Belusso Júnior e comprovante de correspondência da documentação encaminhada. Conforme folhas de número 016 a 025 dos autos, constam publicações realizadas em sites de notícias e redes sociais sobre a ameaça sofrida pelo ofendido do denunciado vereador José Sérgio. Do recebimento da denúncia. Após realizado o protocolo, junto ao ofício em ata de número 42/2022, de folhas número 025 a 028 dos autos, em sessão ordinária, o presidente passou a presidência para a vereadora Orquelita, a qual solicitou ao secretário determinando a leitura do ofício número 02/2022 da CRDH AVSOL de denúncia de violação de direitos humanos, bem como a leitura do ofício número 91/2022, CMV, de denúncia e pedido de instauração de comissão processante. O ofício foi posto em discussão, votação e aprovado por 7 votos. Logo após, o presidente solicitou que fosse realizado um sorteio entre os vereadores para formar a comissão processante, onde os sorteados foram os vereadores Gildo de Oliveira Brandão, Priscila Tramontini Espácio e Jane Elisete Ferreira Martins da Silva. Pelo presidente, foi solicitado pausa na presente sessão ordinária para que os sorteados decidissem quem seriam presidente, relator de membro e membro da comissão processante, ficando assim composta: presidente o vereador Gildo de Oliveira Brandão, a relatora vereadora Jane Elisete Ferreira Martins e o membro vereadora Priscila Tramontini Espácio. E em seguida a vereadora presidente Orquelita passou a presidência ao vereador Sandro Drum para que se
desse seguimento aos trabalhos previstos na ordem do dia da sessão ordinária. Da notificação. Encaminhado o ofício número 92/2022, CMV, no dia 5 de dezembro de 2022, conforme folha número 029 dos autos pela vereadora vice-presidente Orquelita ao presidente da comissão processante, vereador Gildo de Oliveira Brandão, o qual recebeu no dia 6 de dezembro de 2022, requerendo averiguação de possível quebra de decoro parlamentar do vereador José Sérgio de Carvalho. Conforme folha de número 030 dos autos dos moldes do artigo 5º, inciso 3º do decreto de lei 201/67, o vereador José Sérgio foi notificado em 6 de dezembro de 2022 para que, no prazo de 10 dias, apresentasse sua defesa prévia por escrito, indicando as provas que pretendia produzir, bem como que arrolasse suas testemunhas e defesa ao máximo de 10. Da defesa prévia. Em folhas de número 030 a 035 dos autos, mediante requerimento do protocolo número 8306/2022, o denunciado vereador José Sérgio, por intermédio de seu procurador, Dr. Algeu da Gorte, solicitou cópia da ata da sessão ordinária do dia 5 de dezembro de 2022, bem como cópia integral da denúncia. Conforme folhas de número 036 a 080 pelo procurador Dr. Algeu da Gorte, foi apresentada a defesa prévia da denunciado, vereador José Sérgio, onde, em suma, inicialmente transcreveu um breve relato de demanda instaurado sob protocolo de 8257/2022, da abertura de processo de cassação, bem como arguir preliminares da falta de número do processo, enumeração e rúbrica das folhas de processo e da nulidade na formação da comissão processante. Ainda relatou a vida pública do vereador José Sérgio, a qual encontra em seu 4º mandato, onde sempre serviu aos interesses da comunidade, bem como que o mesmo proferiu palavras duras, pois não possui estudo e clareza ao se pronunciar, e a fez em defesa da comunidade, em defesa das propriedades, sendo a do caso em voga uma das mais produtivas do município. Em continuidade, manifestou-se em defesa quanto à descontextualização das falas do denunciado, onde dever-se-á ser analisado pela comissão processante todo o contexto das falas do denunciado durante todo o tempo de tribuna parlamentar, e não somente momentos e pinceladas de sua fala, uma vez o denunciado estava comentando sobre uma filmagem produzida pelo próprio ofendido e postada em sua conta pessoal, no YouTube, indicando propriedade rural localizada no município de Salto do Jacuí, a qual o próprio Frei invadiu no ano de 1989, como ser certa de que será alvo de reforma agrária, em franca afronta ao princípio inviolável e constitucionalmente assegurado do direito de propriedade, conforme artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Trouxe ainda manifestações do ofendido na sua página oficial do YouTube, que está sereno e que não deixará de frequentar a cidade de Salto do Jacuí, deixando claro que não entendeu como ameaças as palavras ditas pelo denunciado, bem como na mesma página oficial, em resposta ao denunciado, que em momento algum alega ter se sentido ameaçado. Ademais, que a devida denúncia de quebra de decoro parlamentar consubstanciada em suposto crime de ameaça, a qual somente poderá haver quebra de decoro em caso de sentença judicial condenando o denunciado pelo referido crime. Ainda apresentou quanto à imunidade parlamentar, a qual se enquadra a defesa do vereador denunciado, eis que um conjunto de direitos aplicáveis aos que exercem a função parlamentar conforme previsto na Carta Magna. Quanto aos pedidos em sua defesa prévia, foram que seja reconhecida a nulidade de todo o processo a partir da escolha secreta do presidente, relator e membro da comissão processante, e que a votação seja feita por todos os vereadores desimpedidos, bem como a comissão processante submeta a presente questão em plenário antes de abertura da instrução, sob pena de todo o processo ser invalidado. Que seja reconhecida a nulidade do processo devido à falta de numeração das laudos e devidamente rubricadas, proporcionando fraude ao processo. A reabertura do prazo de 10 dias que defesa prévia, tendo em vista em que a notificação do denunciado não foi acompanhada de todos os documentos, como falta
da ata que formou a comissão processante. Requer a rejeição preliminar da denúncia pela comissão processante. Ainda solicitando cópia do processo de ameaça existente contra o denunciado, oficiando o Fórum de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, uma vez não ter sido encontrado a intimação de todas as testemunhas arroladas pelo denunciado para depoimento, a intimação de todos os advogados subscritos acerca dos atos a serem praticados no processo e, por fim, a improcedência de acusação com arquivamento definitivo do mesmo e requerendo todos os meios de prova admitidos em direito. Em folhas de número 045 e 046 dos autos arrolou suas testemunhas: Adolfo Luiz Billig, Cláudio Robinson, Inácio Zacarias Goretti, Jefferson Luiz Ferreira da Silva, Jounei Seolim, Jorge Ataíde de Moraes, Rogério Eck e Vicente Arotilde Schneider. Procuração do outorgado Dr. Algeu da Gorte, advogados associados em folha de número 033 dos autos. Em folha de número 035, declaração de servidora Laura Dioneia de Matos da entrega de cópia integral do processo ao procurador do denunciado Dr. Algeu da Gorte. Do relatório da comissão processante 001/2022. Pela comissão processante, foi realizado o relatório de defesa prévia apresentado pelo denunciado referente ao processo de investigação Cassação 001/2022, conforme inciso 3º, artigo 5º do Decreto da Lei 201/67, conforme folhas de número 081 a 086 dos autos, onde foram debatidos os argumentos trazidos pela defesa prévia do denunciado sobre os autos e diligências, onde a comissão processante informou que o denunciado constitui advogados tempestivamente conjuntada de procuração de defesa prévia e apresentação das testemunhas da defesa, não sendo prejudicado pelos prazos submetidos. Sobre as preliminares, no que tange falta o número do processo e numeração e rúbrica nas folhas do processo, a comissão entendeu que, embora ainda não houvesse se reunido para este ato, a própria certidão emitida pela servidora efetiva da Casa Laura Dioneia de Matos, onde a mesma declara a entrega da cópia integral do processo ao Dr. Algeu da Gorte, é suficiente para sanar e alegada omissão, bem como que o denunciado teria, sim, recebido cópia integral ao ser notificado, eis que assinou o recebimento da notificação acompanhada das referidas cópias. Sobre a nulidade da formação da comissão processante, após análise preliminar arguida, a comissão entendeu que o rito adotado para o acolhimento da defesa, formação da comissão processante e deliberação pela comissão para a escolha de presidente, relator, estão em conformidade com o que dispõem os incisos 2º e 3º do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, não havendo qualquer reparo a ser feito. Sobre a descontextualização das falas do denunciado, a comissão processante entende a necessidade de averiguar conjuntamente com a oitiva do denunciado e das testemunhas para se formar qualquer juízo. Sobre a imunidade parlamentar, a comissão processante entende que são suficientes os argumentos trazidos na defesa do denunciado, sendo necessária uma análise mais profunda. Neste sentido, por unanimidade, a comissão processante agiu em conformidade com o que dispõe os incisos 2º e 3º do Decreto de Lei 201/67, bem como que não há, de momento, como formar opinião em razão da conduta do vereador e denunciado, sendo necessária a análise posterior à instrução processual, considerando que estarão presentes todos os elementos necessários para avaliar a ocorrência ou não de quebra de decoro pelo denunciado. Assim, a comissão processante opinou pelo prosseguimento ao processo para apuração de possível quebra de decoro parlamentar e requereu a notificação do denunciado para prestar depoimento e das testemunhas de defesa arrolados nos termos do artigo 5º, inciso 3º do Decreto de Lei 201/67, para o dia 22 de dezembro de 2022, a partir das 8 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores. Das notificações do procurador denunciado e das testemunhas de defesa. O procurador, Dr. Algeu da Gorte, denunciado, vereador José Sérgio, e suas testemunhas de defesa
foram devidamente notificados e compareceram na sala de reuniões da Câmara de Vereadores, a fim de serem ouvidos pela comissão processante referente ao processo de investigação e possível cassação 001-2022 do vereador José Sérgio de Carvalho, todos no dia 20 de dezembro de 2022, conforme constam as notificações às folhas dos números 087 a 096 dos autos. Em folha de número 097, certidão de notificação realizada pela servidora Laura Dioneide de Matos, da notificação das testemunhas de defesa do senhor Jorge Ataíde de Moraes. Manifestação da defesa. O procurador do denunciado, Dr. Algeu da Gorte, em folha de número 098, datado em 21 de dezembro de 2022, manifestou-se ao presidente da comissão processante, informando que o mesmo foi notificado no dia 20 de dezembro de 2022, para a devida oitiva das testemunhas, no entanto, argumentando que a comissão processante marcou data e hora para a instrução sem informá-lo do parecer da comissão sobre o seguinte: o arquivamento de denúncia arrecadado, acarretando possível nulidade. Nesse sentido, requereu parecer da comissão prosseguimento sobre pena de nulidade, bem como que da nova data, para que as testemunhas de defesa rolados fossem devidamente ouvidas, bem como para o depoimento pessoal do denunciado. Ata de audiência de interrogatório de denunciado e oitiva das testemunhas. Conforme folha de número 099 dos autos, no dia 22 de dezembro de 2022, às 8 horas, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram-se os membros da comissão processante com a finalidade de promover o interrogatório do denunciado e as oitivas das testemunhas de defesa. De imediato, o procurador, Dr. Algeu da Gorte, alegou que não houve seguimento do correto rito estabelecido pelo decreto, Lei 201/67, marcando a referida audiência instrutiva sem dar ciência ao procurador e denunciado do parecer sobre o prosseguimento arquivamento da denúncia. A comissão acolheu a manifestação, entregando cópia do relatório ao denunciado e procurador, bem como designou nova data para a devida instrução, restando para o dia 26 de dezembro de 2022, às 8 horas. Das novas notificações das testemunhas. Em folhas de número 100 a 107 dos autos, as testemunhas de defesa foram novamente notificadas em 22 de dezembro de 2022 para serem ouvidas pela comissão processante referente ao processo de investigação e possível cassação 001/2022, bem como em folha 108 consta a certidão e notificação da servidora da Câmara Municipal de Vereadores, Laura Dioneide de Matos, que cumpriu com as respectivas notificações e testemunhas de defesa. Protocolo do denunciado e juntada de atestado médico. Conforme o protocolo número 8312/2022, o denunciado vereador José Sérgio juntou atestado médico pela médica psiquiatra doutora Alie Machado Oliveira, informando que o paciente necessitava afastar-se de suas atividades laborais por 60 dias, conforme folhas 109 e 110 dos autos. Da instrução do processo. Conforme ata da audiência de interrogatório de denunciado, a oitiva das testemunhas das folhas de número 111 a 112, a mesma foi realizada no dia 26 de dezembro de 2022, às 8 horas, no plenário da Casa, onde reuniram-se os membros da comissão processante constituída para o processo de investigação e possível cassação 001/2022, sob a presidência do vereador Gildo de Oliveira Brandão, nos moldes do artigo 5º do Decreto de Lei 201/67, com o objetivo de promover o interrogatório do denunciado e oitiva das testemunhas de defesa. Registrou-se o protocolo feito pelo Dr. Algeu da Gorte, referente ao atestado médico, determinando o afastamento do vereador José Sérgio de sua atividade pelo prazo de 60 dias, onde a comissão acolheu o atestado e deliberou pelo prosseguimento com a tomada de depoimentos das testemunhas. Pelo procurador Dr. Algeu da Gorte, antes da oitiva das testemunhas de defesa, foi pedido a impugnação pelo prosseguimento do processo com a oitiva das testemunhas, antes de tomar o depoimento do denunciado, conforme prevê o artigo 5º, inciso 2º, combinado com o artigo 7º da Lei, Decreto 201/67. O Dr. Algeu da Gorte fez-se presente e passou-se às oitivas das testemunhas de defesa, destacando-se a ausência
das testemunhas Inácio Zacarias Goretti, Claudiomiro Robinson e Adolfo Luiz Billig, mesmo devidamente notificados. Termo de oitiva das testemunhas com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador do denunciado, as folhas número 113 a 115 dos autos do senhor Jefferson Luiz Ferreira da Silva. Termo de oitiva de testemunha com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador do denunciado, as folhas número 116 a 118 dos autos do senhor Vicente Oroutides Schneider. Termo de oitiva de testemunha com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador do denunciado, as folhas número 119 e 121 dos autos do senhor Jorge Ataídes de Moraes. Termo de oitiva de testemunha com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador do denunciado, as folhas número 122 a 124 dos autos do senhor Rogério Eck. Termo de oitiva de testemunha com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador do denunciado, as folhas número 125 a 127 dos autos do senhor Geonei Seolim. Foi oportunizada a palavra ao procurador do denunciado, Dr. Algeu da Gorte. Encerrada a instrução, encerram-se os trabalhos da comissão processante, na forma dos incisos 4º e 5º do artigo 5º do Decreto da Lei 201/67, oportunizando vista ao denunciado para as alegações finais, conforme preceitua o dispositivo legal. Acompanhou a audiência a assessora jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, a doutora Vanusa Bertolo. Certidão de folha número 128 dos autos pela servidora Laura Dioneia de Matos em relação ao processo número 001/2022 de investigação e possível cassação do mandato do vereador José Sérgio de Carvalho quanto ao não comparecimento das testemunhas de defesa, senhor Inácio Zacarias Goretti e Claudiomiro Robinson e Adolfo Luiz Billig. Ata de reunião. No dia 5 de janeiro de 2023, às 8h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, reuniram-se os membros da comissão processante com a finalidade de dar seguimento ao processo e determinar diligências conforme folha de número 129 dos autos. Pela comissão, verificada a não conclusão da instrução processual, por unanimidade, decidiu notificar os procuradores do denunciado para que se manifestem no prazo de 48 horas sobre a ausência das testemunhas que defesa arrolou. Pela comissão, inexistente qualquer imposição de sigilo decorrente da obrigação legal ou ordem judicial, ficam os autos devidamente autuados disponibilizados para a divulgação no site eletrônico da Câmara Municipal de Vereadores. Notificação. Encaminhada no dia 6 de janeiro de 2023 pelo presidente da comissão processante em folha de números 130 dos autos ao denunciado vereador José Sérgio, notificação com cópia da ata de reunião do dia 5 de janeiro de 2023 para se manifestar, caso desejasse, no prazo de 48 horas, sobre a ausência das testemunhas de defesa arrolados para a devida instrução. Em folha de número 131 dos autos, consta a certidão da servidora Laura Dioneia de Matos, quanto à entrega da notificação acima mencionada ao procurador do denunciado, Dr. Algeu da Gorte, arguindo que esteve no escritório de advocacia nos dias 5 e 6 de janeiro de 2023 e ao mesmo estava fechado e que, em contato telefônico com o procurador, havia ficado acertado para a entrega da notificação no dia 9 de janeiro de 2023 pela manhã. Em folha de número 132 dos autos, consta nova certidão da servidora Laura Dioneia de Matos quanto à entrega da notificação mencionada no item 12.1, arguindo, além do descrito acima, que no dia 9 de janeiro de 2023, em contato via WhatsApp, que o procurador comparecia à Câmara Municipal de Vereadores. No entanto, até o dia 10 de janeiro de 2023, o mesmo não compareceu. Em folha de número 133 dos autos print do contato via WhatsApp da servidora Laura Dioneia de Matos com o procurador Dr. Algeu da Gorte. Despacho datado em 10 de janeiro de 2023, de folha número 134 dos autos pelo presidente da comissão processante, vereador Gildo de Oliveira Brandão, reconhecendo a conduta negativa do advogado em receber a notificação. Requerimento. Em 11 de janeiro de 2023, conforme folha do número 135 pelo procurador Dr. Algeu da Gorte, requereu junto à assessoria jurídica da Câmara Municipal de Vereadores a certidão narratória dizendo que o procurador do vereador
esteve nas dependências da Câmara e lhe foi negado acesso à notificação pela assessoria jurídica da comissão, doutora Vanusa Bertollo. Do requerimento acima descrito, da mesma data, conforme folha do número 138 dos autos, foram realizadas despacho pelo presidente da comissão processante, vereador Gildo de Oliveira Brandão, e no uso de suas atribuições, considerando o requerimento do Dr. Algeu da Gorte, determinar e entregar cópias como solicitou, com a devida oposição de recebimento pelo requerente. Termos de recebimento de todas as cópias solicitadas pelo Dr. Algeu da Gorte, conforme folha número 139 dos autos. Ata de reunião. No dia 12 de janeiro de 2023, às 8h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, reunir-se os membros da comissão processante com a finalidade de despachar requerimento de representante legal do denunciado, receber documentos referentes à perícia do mesmo junto ao INSS, dar seguimento ao processo de determinar diligências conforme folha do número 140 dos autos. Por unanimidade, a comissão decidiu acolher a justificativa em relação às testemunhas Adolfo Billig frente ao não reconhecimento pelo INSS da incapacidade laboral do denunciado a notificá-lo para prestar depoimento no dia 17 de janeiro de 2023, às 7h30, na sala de reunião da Câmara Municipal de Vereadores. A determinação da notificação das testemunhas de defesa Adolfo Luiz Billig, Cláudio Miro Robinson e Inácio Zacarias Goretti para depoimento no dia 17 de janeiro de 2023, às 8h30 e 9h, respectivamente, e determinada a notificação do Dr. Algeu da Gorte no conteúdo da ata. Declaração realizada pela servidora Catiúce Mati Vicente, no dia 12 de janeiro de 2023, em folha do número 141 dos autos, quanto ao indeferimento do pedido de auxílio-doença junto ao INSS. Em folha de número 142 dos autos, comunicação de defesa de decisão do INSS do indeferimento do pedido do auxílio-doença ante a não constatação de incapacidade laborativa. Memorando 03/2022, em folha de número 143 dos autos, do dia 28 de dezembro de 2022, realizada pela servidora Catiúce Mati Vicente, quanto ao agendamento de perícia junto ao INSS do vereador José Sérgio de Carvalho. Requerimento denunciado do protocolo número 8320/2023, com manifestação anexa em folhas de número 144 e 145 dos autos, manifestando referente às testemunhas que não compareceram aos depoimentos no dia da instrução e declaração do senhor Adolfo Billig, que o mesmo não abre mão que sejam ouvidas. Notificação. Conforme folhas de número 147 a 150 dos autos, o denunciado e testemunhas de defesa foram notificadas para prestar depoimento referente ao processo de investigação número 001/2022, no dia 12 de janeiro de 2023. Da continuidade da instrução do processo. Conforme a ata de audiência de interrogatório do denunciado e oitiva das testemunhas de folhas de número 157 a 158, a mesma foi realizada no dia 17 de janeiro de 2023, às 7h30, no plenário da Casa, onde reuniram-se os membros da comissão processante, constituída para o processo de investigação e possível cassação 001/2022, sob a presidência do vereador Gildo de Oliveira Brandão, nos moldes do artigo 5º no Decreto da Lei 201/67, com o objetivo de promover o interrogatório do denunciado e oitiva das testemunhas de defesa. Aberta a audiência, registrou-se a presença do advogado Dr. Alain Diony da Gorte, passou-se a oitiva das testemunhas Inácio Zacarias Goretti e Adolfo Luiz Billig. A testemunha Claudiomiro Robson não compareceu. Pelo Dr. Alain da Gorte, requereu constar a impugnação da continuidade do processo após a juntada de atestado médico pelo denunciado e constar o pedido de que a defesa seja notificada a participar de todos os atos da comissão. Deu-se por encerrada a instrução, oportunizada a vista ao denunciado para apresentar as alegações finais no prazo de 5 dias, solicitada cópia dos depoimentos pelo Dr. Alain da Gorte, as quais lhe foram entregues. Acompanhou a audiência a assessoria jurídica da Câmara Municipal de Vereadores, doutora Vanusa Bertollo.
Termo da oitiva de testemunha com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante, procurador e denunciado as folhas número 151 a 153 dos autos do senhor Inácio Zacarias Goretti. Termo de oitiva de testemunha com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador do denunciado a folha número 154 dos autos do senhor Adolfo Luiz Billig. Termo de oitiva do denunciado com as devidas perguntas realizadas pela comissão processante e procurador as folhas número 155 e 156 dos autos pelo vereador José Sérgio de Carvalho. Razões finais. No dia 20 de janeiro de 2023, pelo procurador do denunciado, Dr. Algeu da Gorte, foi juntado as razões finais conforme folhas de número 159 e 167 dos autos. Inicialmente foram argumentados todos os atos processuais, desde o recebimento da denúncia até a instrução processual, conforme folhas de número 160 a 161 dos autos, nos moldes do que consta o relato durante este parecer. Das folhas de número 161 para a final a 163, traz-se quanto à unanimidade das testemunhas ao conhecimento do motivo de seus depoimentos a terem conhecimento, mesmo que superficial, dos fatos, porém, todos acordam quanto à proteção ao direito de propriedade e que não há nada que desabone a conduta de um denunciado frente a palavras utilizadas em tribuna ao supostamente ameaçador ou ofendido publicamente defendendo a terra, a propriedade e os agricultores do município e principalmente que não concordam com a cassação do mandato do denunciado. Em folha de número 163, quanto ao interrogatório do denunciado, a mesma manifesta que sempre esteve em defesa da propriedade e acabou excedendo devido à fala da vereadora Cléris, a qual manifestou que não teria mais violência contra as mulheres, referindo-se à recente eleição do atual presidente da República, que o mesmo não conhece o Frei e que, de forma alguma, foram uma ameaça a ele, que o denunciado apenas se excedeu nas palavras que sempre se manifestará a favor da propriedade, pois para se invadir uma fazenda para a reforma agrária, a mesma deve ser improdutiva, o que não é o caso da fazenda do senhor Dudu, ainda da sua forma de expressão, e em se exceder foi mesmo pela fala da vereadora. Reitera que não conhece o Frei e que com certeza se expressou mal devido à sua baixa escolaridade, onde estudou somente até a 4ª série, bem como que o único intuito do denunciado é defender o direito da propriedade e não de matar o Frei. Em conclusão das razões finais das folhas de número 163 e 166 dos autos, que suas falas foram única e exclusivamente voltadas à defesa do direito de propriedade, direito este constitucionalmente previsto e protegido segundo o disposto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, portanto, cláusula pétrea. Ainda que o vereador, na sessão legislativa, tenha imunidade absoluta em seus pensamentos, palavras e votos, direito este que lhe é garantido em nossa Carta Magna. Portanto, não tendo que se falar em quebra de decoro parlamentar por parte do denunciado, tendo em conta que foi em defesa do direito de propriedade, tema este de grande interesse social, eis que, como vereador, representa seu povo e atua em defesa de seus direitos individuais e coletivos. Por fim, requer de todos os membros da comissão processante que o expediente seja indeferido por seus próprios fundamentos e análise do processo, com a consequência extinção do mesmo com resolução de mérito. Da conclusão pela procedência ou improcedência. Determina o inciso 5º do artigo 5º do Decreto da Lei 201/67, que após o encerramento da instrução processual e razões finais escritas pelo denunciado, deverá a comissão permanente emitir parecer final pela procedência ou improcedência da denúncia de modo de investigação e possível cassação número 001/2022, que observou estritamente o disposto no Decreto de Lei 201/67, Regimento Interno desta Câmara Municipal de Vereadores e Lei Orgânica Municipal, os quais, diga-se, de inopino, não conflitam com o disposto no Decreto de Lei que cuida da matéria, bem como dos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos constitucionalmente, passamos a decidir.
Diante de todo o exposto pelos fatos e fundamentos que instruem esse processo pelas provas apresentadas e admitidas em direito pela oitiva das testemunhas de defesa e do interrogatório do denunciado, a relatora concluiu que a manifestação do vereador José Sérgio de Carvalho em tribuna, que foi objeto do presente processo, foi feito em defesa dos interesses da municipalidade, principalmente da terra, da agricultura, do direito à propriedade produtiva e em defesa dos interesses da coletividade de seu povo, e que o mesmo somente se excedeu devido sua pouca instrução escolar e porque, no momento de sua fala, encontrava-se com suas emoções alteradas. Que, embora reconhecidas as circunstâncias que levaram o vereador José Sérgio de Carvalho a proferir a manifestação em defavor do Frei Sérgio Antônio Gorgem, é recomendável que o mesmo se retrate de forma pública através do uso da tribuna parlamentar e de outros canais de comunicação, de forma a esclarecer o que realmente se motivou a sua manifestação. Pela improcedência da denúncia formulada em face do vereador José Sérgio de Carvalho, requerente que o presente expediente seja arquivado, tendo em conta o reconhecimento da real motivação que o levou a se manifestar em defavor do Frei Sérgio Antônio Gorgem, bem como em relação da imunidade parlamentar, garantia prevista no artigo 29, inciso 8º, da Constituição Federal de 1988. Salto do Jacuí, 9 de fevereiro de 2023, vereadora Jane Elisete Ferreira de Martins da Silva, relatora da comissão processante. Acompanha a relatora, a vereadora Priscila Tramontini Spácio, que é membro da comissão processante. Vota contra o parecer pelo arquivamento o vereador Gildo de Oliveira Brandão, que é o presidente da comissão processante. Após, então, cumprido todos os prazos, essa casa, né, a comissão processante, optando pelo arquivamento da denúncia, então, essa casa vai informar o Ministério Público, né, não vai a plenário a votação nenhuma o relatório, o presente relatório, ficando, então, arquivado a presente CPI instalada no ano passado. Peço à secretária, a vereadora Orquelita, que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 01/2023. Projeto de lei do Legislativo número 1, de 8 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre o reajuste do salário de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Salto do Jacuí. Artigo 1º. Fica reajustado os salários de vencimento de servidores da Câmara Municipal de Salto do Jacuí. Parágrafo único. Reajuste será de 3%. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa exceção desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias descritas no orçamento vigente. Parágrafo único. Íntegra presente projeto impacto orçamentário fiscal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Salto do Jacuí, 8 de fevereiro de 2023. Justificativa. Referente ao projeto de lei número 1, de 8 de fevereiro de 2023, dispõe sobre o reajuste dos salários de vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Vereadores. Nobres colegas, encaminhamos para a apreciação dos vossas excelências o projeto de lei em anexo que dispõe sobre reajuste de salários e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Salto do Jacuí. O aumento do salário dos servidores contribui decisivamente para a redução das disparidades locais e regionais e de renda, influenciado diretamente na dinâmica econômica local, com a elevação do poder de compra, consumo das famílias, impactando qualitativamente as condições de vida
sociabilidade da população. Assim, encaminhamos da presente proposta com substâncias na perspectiva de valorização dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, com ênfase na melhor distribuição de renda e na recuperação do poder aquisitivo, gerando como consequência o crescimento da economia do nosso município. Para análise do EIDS, acompanha projeto de lei estimativa de impacto orçamentário que demonstra a capacidade financeira da Câmara para conceder o aumento. Em razão disso, submetemos a presente projeto de lei para apreciação dos nobres colegas, com a certeza que vossas senhorias terão condições de analisar a importância desta indicativa e votar pela concessão do aumento proposto. Nobres colegas, coloco em discussão o projeto legislativo 01/2023. No sentido de informar os colegas, está havendo, né, um aumento, né, dos salários dos nossos servidores municipais, né, tentando recuperar aqueles 2 anos, 2020 e 2021, que o funcionário público ficou sem aumento. Na casa, o ano passado, foi dado pela mesa diretora 2, poucos o aumento, né, e esse ano, então, 3%, tentando equalizar aquela perda que teve nos 2 anos da pandemia. Então, por isso, foi se pensado nesse valor. Encerro a discussão, coloco em votação. Vereador Sandro. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Gildo. Favorável. Vereadora Cléris. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereadora Priscila. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Ita. Favorável. Está aprovado, então, o projeto de lei legislativo 01/2023. Solicito à secretária, vereadora Orquelita, que faça a leitura do projeto de lei legislativo 02/2023. Projeto de lei do Legislativo número 2, de 8 de fevereiro de 2023, dispõe sobre ajuste do Vale-Refeição aos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 1º e 3º da Lei 2371, de 10 de abril de 2018, que dispõe sobre a concessão do Vale-Refeição aos servidores do Poder Legislativo e outras providências. Artigo 2º. Fica modificado o artigo 1º da Lei, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituído o benefício do Vale-Refeição aos servidores efetivos cedidos a cargos de comissões do Poder Legislativo Municipal, na razão de um Vale-Refeição por dia, útil, através do cartão alimentação. Artigo 3º. Fica modificado o artigo 3º da Lei eu não sei dizer essa palavra, passando a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O valor do Vale-Refeição será de R$ 27,50 para o servidor em cargo de comissão e de R$ 37 para os servidores efetivos cedidos por dia útil, participação mensal dos servidores mediante desconto em folha, no percentual de 5% do valor total do vale. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Salto do Jacuí, 8 de fevereiro de 2023. Justificativa. Projeto de lei legislativo número 2, de 8 de fevereiro de 2023, dispõe sobre o reajuste do Vale-Refeição aos servidores efetivos do Poder Legislativo Municipal. Nobres colegas, visando a valorização dos servidores do Poder Legislativo, considero o aumento do custo de vida que aumentou consideravelmente nestes últimos anos, elevando preços, reduzindo o poder de compras, a concessão de um incentivo ao quadro funcional, proporcionar o maior poder aquisitivo e motivação, encaminha-se o presente projeto de lei
que tem o objetivo de adequar o valor da alimentação a fim de acompanhar o aumento anuais no custo de vida diário, fixando o valor de R$ 27,50 para servidores e cargos de comissão em R$ 37 para os servidores efetivos cedidos. Por essas razões e por tratar de matéria de relevo social, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres colegas. Senhores vereadores, com certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar o impacto dessa iniciativa. Salto do Jacuí, 8 de fevereiro de 2023. Nobres colegas, coloco em discussão o projeto de lei 2 de 2023, lembrando que acompanha o impacto orçamentário no sentido também de valorizar o funcionário público, né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se comia uma laminuta a R$ 18, R$ 19, hoje, né, não baixa de R$ 28, R$ 30. Coloco em discussão. Senhor presidente, ficou diferenciado, então, os vales para o que eu entendi, ou de 27 foi para 37, ou aqui seria para os servidores em cargos de comissão, seria um valor, e para os efetivos outro, é isso? Correto. Sim, obrigada. Encerro a discussão, coloco em votação. Vereadora Orquelita. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Priscila. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereadora Cléris. Favorável. Vereador Gildo. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Sandro. Presidente, só para complementar, estava acompanhando aqui na transmissão, servidores nos cobrando, né? Nós cobramos, pedimos, ligamos, conversamos com o prefeito, né, pedimos, né, aumento fora do IPCA, não veio, né, pedimos e cobramos aqui, né, aumento no vale-refeição para os servidores, né, da rede municipal, também não veio. Então, aí de se entender também que a nossa parte nós fizemos. Agora, se o executivo não quer, aí é problema, né, não quer, não tem dinheiro, mas dinheiro, né, sabemos que tem, né, a arrecadação está boa, e a casa aqui, todos os anos, sempre dá, né, 2 e pouco, 3% acima do IPCA. Então, eu quero que fique claro aqui que os servidores da prefeitura, num todo, né, nós fizemos a nossa cobrança aqui, todos os vereadores, solicitamos ao prefeito, né, e não sai. Então, a culpa de não sair não é nossa, né? Aqui a casa sempre, né, há anos vem dando aí, no entanto, que agora de tarde está fazendo a conta que o vale-refeição, né, dos servidores da casa aqui agora passou para R$ 814. É um baita de diante de uma situação que estamos vivendo aí, é um baita de um vale-refeição, né? Mas, infelizmente, nós também, com a rede municipal, ficamos de mãos amarradas, né? Então, eu voto favorável, presidente, só para saber colocar isso, né? Está aprovado, então, o projeto de lei. Importante lembrar, presidente, Sandro, né, complementando a fala do Sandro, que, bem como tu diz, a gente recebe as sugestões e vai atrás e cobra, né? Mas os gestores não somos nós, né? O que a gente faz é fiscalizar, é cobrar, é pedir, mas a decisão não é nossa, né? Então, aqui na casa, o presidente e nós, né, decidimos. Então, infelizmente, né, e que bom que os nossos servidores aqui estão bem servidos de vale-refeição, isso é muito positivo, que bom que todos os demais também tivessem, né? Infelizmente, não é da nossa vontade. Eu tenho certeza que, valorizando o servidor público, nós vamos ter um serviço melhor prestado, né, principalmente à nossa população. Está aprovado, então, o projeto de lei do Legislativo 02/2023. Peço à vereadora Jane que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 03/2023. Projeto de lei do Legislativo número 3, de 8 de fevereiro de 2023. Altera o artigo 5º da Lei Municipal número 2363, de 14 de março de 2018, que regulamenta e fixa valores a serem pagos a títulos de diárias aos vereadores servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei Municipal número 2363, de 14 de março de 2018,
passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Os valores restam fixados conforme tabela abaixo. Os vereadores, R$ 530. Servidores, R$ 430. Fora do Estado, acrescida de 50%. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Salto do Jacuí, 8 de fevereiro de 2023. Altenir Rodrigues da Silva, vereador-presidente. Sandro Drum, vice-presidente. Orquelita Salgado da Costa, primeira secretária. Justificativa. Referente ao projeto de lei legislativo número 3, de 8 de fevereiro de 2023. Altera o artigo 5º da Lei Municipal número 2363, de 14 de março de 2018, que regulamenta e fixa valores a serem pagos a títulos de diárias aos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí. Nobres colegas, o presente projeto tem por objetivo reajustar os valores das diárias dos vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal, haja vista que o último reajuste dos valores ocorreu em 2020. Face aos esclarecimentos ora apresentados, contamos com a aprovação da presente proposição junto ao plenário desta Casa. Salto do Jacuí, 8 de fevereiro de 2023, Altenir Rodrigues da Silva, presidente, Sandro Drum, vice-presidente, Orquelita Salgado da Costa, primeira secretária. Coloco em discussão o projeto de lei legislativo 3/2023. Senhor presidente, em face à evolução de diárias desta casa, né, a gente pesquisou no portal da transparência. Lá em 2016, né, a diária fora do Estado já era R$ 800. Aí veio, na sequência, né, novas proposições, né, de diárias, e se baixou consideravelmente em 2018. Só se manteve o índice em 2020, e agora, para 2023, está se propondo um aumento de 30% para os servidores na diária, 23% na base de 2020 para os vereadores e 42% para diárias fora do Estado. É fácil hoje, dificuldades de todo mundo, os servidores não recebendo o que deveriam receber, né? Eu já encaminho meu voto, podemos discutir isso mais tarde, ou até na tribuna. Eu sou contra esse reajuste, né? Deveria ser também de acordo com o que o funcionalismo tem recebido. Continua a discussão, projeto de lei legislativo 3/2023. Inicial a discussão, coloque em votação. Vereador Sandro Drum. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Gildo. Favorável. Vereadora Cléris. Favorável. Vereador Jair. Contra. Vereadora Priscila. Favorável. Vereador Sérgio. Eu não fiz nenhuma viagem esse ano que passou, mas sou favorável. Vereador Orquelita. Favorável. Está aprovado, então, o projeto de lei legislativo número 3/2023 por 7 votos favoráveis e 1 voto contra. Peço à secretária, vereadora Orquelita, que faça a leitura do projeto de resolução 02/2023. Quer eu? Vereadora Jane? Sim. Tranquilo. Projeto de resolução número 2, de 16 de fevereiro de 2023. Dispõe sobre a filiação da Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, o VERGS. Autoriza a contribuição e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, no uso de suas regimentais atribuições, resolve. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, filiada à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, o VERGS. Segundo, a contribuição mensal será no valor de R$ 1.566,67, observando as disposições estatutárias da UVERGS. Artigo 3º. As despesas autorizadas no artigo 2º desta resolução correrão à conta de dotação orçamentária própria. Parágrafo único.
As contribuições estatutárias mensais serão creditadas mensalmente em conta corrente da entidade ou através de pagamento de boleto bancário. Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Salto do Jacuí, Rio Grande do Sul, 16 de fevereiro de 2023. Altenir Rodrigues da Silva, presidente. Sandro Drum, vice-presidente. Orquelita Salgado da Costa, primeira secretária. Justificativa. Trata o presente projeto de filiação à União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, VERGS, nesse sentido, ao VERGS, entidade oficial dos vereadores do Rio Grande do Sul, reconhecida pela Lei Estadual número 12.023/03, vem envidando todos os esforços políticos necessários, através da organização de congressos, cursos técnicos e assessoria jurídica permanente, de forma a capacitar agentes políticos municipais e apresentar informações básicas para o eficiente e responsável desempenho do mandato que lhe foi democraticamente outorgado, segundo a UVERGS, entidade oficial dos vereadores, dispõe de resposta a todas as dúvidas jurídicas, administrativas e financeiras, mantendo profissionais de alto nível em seu departamento jurídico, solucionando problemas de câmaras e vereadores, revisão de leis orgânicas e regimento interno, assim como defesa perante o Tribunal de Contas do Estado. Dispõe também de treinamentos e reciclagem através de congresso, encontros e cursos técnicos com desconto às câmaras filiadas. Esses eventos são programados para apresentar o que há de mais moderno para a capacitação do Poder Legislativo Municipal. A UVERGS disponibiliza a carteira de identidade oficial do vereador, concebida em material resistente, preenchida pela UVERGS, com foto e a numeração dos principais documentos de identificação, permitindo ao vereador acesso em órgãos de todos os poderes em todo o território nacional. Convênio com a Rede Hoteleira de Porto Alegre. Convênio com a empresa de telefonia celular Claro, proporcionando aos associados da UVERGS a redução especial da tarifa sobre a sua conta mensal. A UVERGS oferece aos vereadores das câmaras filiadas seguro de vida e acidentes pessoais com cobertura de R$30 mil por pessoa. A UVERGS prevê a destinação de parte dos recursos arrecadados aos eventos realizados para as ações sociais dos municípios das câmaras filiadas, através da apresentação de projetos apreciados e aprovados por sua diretoria. Assim, para que possamos usufruir das vantagens que a entidade disponibiliza, necessária a aprovação da presente resolução. Salto do Jacuí, 16 de fevereiro de 2023. É assinada pelo presidente Altenir Rodrigues da Silva, vice-presidente Sandro Drum e primeira secretária Orquelita Salgado da Costa. Nobres colegas, coloco em discussão o presente projeto de resolução. Só que ele gostaria de destacar, a quem está nos assistindo aqui, em casa, né, que a UVERGS é uma entidade oficial dos vereadores. Né? Qualquer busca jurídica, qualquer busca administrativa, qualquer solução de problemas que passa a Câmara de Vereadores, é na UVERGS que nós devemos buscar essas informações. É uma entidade que está ali à nossa disposição, tanto nós, dos vereadores, como os funcionários dessa casa. Né? É ali que a gente pode buscar esse auxílio, né? Tanto para crescimento profissional, como para crescimento também do que há de mais novo, de mudança de legislação, a UVERGS está à nossa disposição. Eu lembro que vários anos já fomos sócios da UVERGS, então apenas estamos retornando à casa, né, da UVERGS.
Gente, só uma pergunta, vai ser cortado com o IGAN? Ou vamos ficar com os Vamos dois? continuar com os dois. Vamos Vamos continuar. continuar com os dois? Vamos. Não, o Vélez eu conheço, né? Até fui lá na audiência que nós tivemos lá. Tinha um auditor lá do Tribunal de Contas que deu umas explicações lá, né? A gente sabe que é de fundamento. Esse auditor... Eu sou favorável. Sérgio, tá certo, eu estou colocando... Esse auditor está saindo do Tribunal de Contas, se aposentando, está indo trabalhar no Vélez. Tá certo. Encerro a discussão, coloco em votação o projeto de resolução 02/2023. Vereador Sandro. Favorável, presidente. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Gildo. Favorável, presidente. Vereadora Cléris. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereadora Priscila. Favorável. Vereador Sérgio. Favorável. Vereadora Ita. Favorável. Está aprovado o projeto de resolução 02, 16 de fevereiro de 2023. Também quero mencionar que todos os projetos aprovados hoje acompanham, né, o parecer favorável de suas respectivas comissões. Estão baixando nas comissões projeto de resolução número 1, de 13 de fevereiro de 2023, que trata da aprovação de diárias e relatórios de viagens dos vereadores do Poder Legislativo Municipal do período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2022 e da outras providências. Projeto de resolução número 3, de 16 de fevereiro de 2023, que autoriza o Poder Legislativo Municipal a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. Nesse momento está aberto o espaço para a tribuna parlamentar. O primeiro vereador a fazer uso da palavra será o vereador Sérgio Carvalho. Presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, pessoas que nos acompanham das suas casas. É com muita satisfação que está começando mais um ano da nossa sessão normal, né? Antes era extraordinária. Bom, primeiramente, eu quero tocar num assunto aí, né, dessa sindicância que foi feito aí, né, que eu me excedi, reconhecer para as pessoas da comissão, né, que eu não deveria ter falado aquelas palavras, né, mas às vezes a gente se excede, né? Não é o meu perfil, graças a Deus, não tenho nenhum processo corrido, nunca levantei a mão contra ninguém, né? Uma pessoa tranquila, uma amizade muito grande, né? Quero desejar muita saúde para o Frei, né? Que ele tenha vida longa das minhas mãos, pode ter certeza que nunca vou sujar minhas mãos com sangue de ninguém, né? Porque jamais isso aí, não é do meu perfil isso aí. Mas não concordo com o acontecido lá na frente da fazenda, né? É normal, o direito de propriedade era saber de todos, que está escrito na Constituição Federal, né? De 88, mas me excedi, errei, reconheço que errei, não é dessa maneira, né? Mas o pessoal estava me cobrando hoje que queria dar nome aos boi. Nome aos boi da denúncia, podia ter terminado tudo aqui. O presidente aqui é soberano. Mas o colega Sandrum achou por bem tocar para frente, né? Ele é um cara que se diz defender o agronegócio, não defende, não. Ele é favorável ao direito de propriedade não existir. Então, o vereador Gildo acompanhou, né? Também, se for na sua casa, vereador Gildo, que for no seu depósito de pedra lá e invadir, pegar os seus produtos lá, o senhor não pode se queixar. O senhor vai ter que buscar os seus direitos. Com certeza o senhor vai buscar os seus direitos. É tanto de uma casa, vereador Gildo, tanto de um terreno, de uma casa que não está alugada, que o econômico saiu, que a pessoa está dando manutenção, está gastando para manter, é a mesma coisa, é um direito de propriedade, é um terreno, não interessa o tamanho da área, não interessa quem comprou, quem trabalhou, tem seu direito adquirido em Constituição. Cada qual vai buscar o seu direito na justiça. Esse é o que nós temos na Constituição Federal. Hoje, 3 pessoas me pediu que quer dar nome aos boi. O nome aos boi vai ir o processo, vai ir escrito. Quem fez todas as denúncias não foi outro vereador. Foi o vereador Sandro Dum e fez tudo num dia, atropelou, né? Queria o meu pescoço de todo jeito. Mas o vereador Gildo já tinha abrido voto, eu já sabia, né, vereador Gildo? Então, o senhor, quando for candidato, o senhor vai ter que falar com essas pessoas, dono de mercado, dono de qualquer tipo de comércio, eu quero ver como é que o senhor vai pedir voto, né? Então, assim, ó, eu estou aqui de cabeça erguida, me excedi naquelas palavras, mas jamais, né, vou falar o que eu disse. Agora, o direito de propriedade eu vou
defender de um amigo meu, de um irmão meu, de qualquer cidadão, né? Agora vamos falar de coisa boa. Coisa boa nesse município, amanhã sai o pregão para comprar Poclane e o rolo compactador que os agricultores podem ter certeza que essa administração valoriza o agronegócio do nosso município do estado de Jacuí. E todos os vereadores aqui, eu acredito que aqueles que querem o bem do município valorizam, né? O município vai estar adquirindo mais 2 máquinas de qualidade, em torno de 1.300.000 essa aquisição, é pregão eletrônico, né? Então as coisas estão acontecendo. Eu acredito, né, tive com o prefeito lá, o Jair já teve, né, vai ter aumento de salário, sim, pode ter certeza. As coisas também têm que ir pensando, no geral, no povo do estado de Jacuí. O povo que paga os impostos para todos os funcionários tem que ser bem pago, esse tem que ter contrapartida, né, também. Mas o aumento de salário, com certeza, vai ter, né. Obrigado e uma boa noite a todos. Eu quero falar umas coisas aqui. Eu tenho o nome das pessoas aqui, ó, que eu não posso deixar de falar, presidente. Esse cara aqui, eu tenho o maior respeito para ele, ó. Seu Jonei Chulim, meu testemunha. Veja bem, Jonei Chulim, um cara que planta 1.300 hectares de soja, mais ou menos. Peixe, açude, gado. Jorge Moraes, veja como que é o crescimento de uma pessoa dessa. Vicente Schneider. Rogério Eck, um cara que sempre trabalhou para o agronegócio. Não é só o grande, agronegócio é o pequeno, é 15, 20 hectares de terra, vereador Gildo. Já foi invadido a área pequena, isso aí que o senhor tem que ter conhecimento. O senhor foi favorável para a invasão de terras, vereador. O senhor queria cassação, o senhor votou para ir para frente. Inácio Goretti, outro cara do agro aí, ó. Planta de tudo, planta verdura, planta batata, planta mandioca. Jefferson da Silva, o popular Sacola. Meu amigo Paulo Miller queria vir falar aqui. Eu pedi para ele, não vou te botar em choque o teu funcionário, Paulo, não sou pessoa de fazer isso aí, ó. Mas ele veio, alemão, obrigado por tudo. Tu queria vir aqui. Obrigado, alemão. Tu é pessoa de palavra, tu é do bem, tu quer o direito de cada cidadão do nosso município e do nosso país. Uma coisa que eu sou contra, eu não sou contra aquele vandalismo que foi feito lá em Brasília. Aquilo lá é um patrimônio de todos, não é para ser depedrado daquela maneira. Todos nós vamos ter que ajudar a pagar aquilo lá. Tem que perder uma eleição e saber perder. Eu me excedi nas minhas palavras, mas tenho muita humildade para falar aqui e me retratar. Boa noite a todos. Obrigado, presidente. Nesse momento, abre espaço para a tribuna parlamentar, a vereadora Cléris. Senhor presidente, nobres colegas, a imprensa aqui presente, o funcionário público Elmo, nosso assíduo, está sempre aqui acompanhando as sessões e que nosso exemplo de cidadão. Hoje retornamos, né, aos trabalhos do ano legislativo de 2023. Desejo que seja um ano muito produtivo para todos nós. E sendo produtivo para nós, será para a nossa população, né? No final de contas, a gente está aqui representando, né, cada cidadão e cidadã de Salto de Jacuí, cada eleitor e eleitora. Hoje eu venho falar de coisas boas também, né? É muito bom quando a gente tem coisas boas para falar. Falar do nosso início de governo, né, do governo Lula, ressaltando que estou falando do governo Lula, não quero falar de outro governo. Não quero desrespeitar ninguém, não é essa a minha intenção. Eu estou falando aqui do que está acontecendo. Não quero falar de se aconteceu no outro governo ou se não aconteceu, não é essa a intenção. Eu só estou tratando aqui do governo que me representa, né? E eu acho que esse direito a gente tem. Com todo respeito a quem não votou no governo Lula. Acompanhamos as últimas notícias, né, em pouco tempo de governo, um pouquinho mais de 40 dias. Um fato importantíssimo que aconteceu foi o reajuste dos bolsistas das universidades, né? Quem acompanha os estudantes, principalmente as pessoas que não têm outra forma de estudar e que dependem do governo para estudar e que têm o direito de serem inclusos e de estudarem e de estarem lá também, né?
O mestrado, a bolsa era de R$ 1.500, foi para R$ 2.100. O doutorado de R$ 2.200 foi para R$ 3.100. O pós-doutorado foi de R$ 4.100 para R$ 5.200. E a formação de docentes, né, de professores, foi de 40% a 75% de aumento. Isso é muito satisfatório de ver, porque isso é inclusão. Tem gente aqui de Salto do Jacuí que mora em Santa Maria e sobrevive só da bolsa, gente. Isso é lindo de ver. A coragem das pessoas saírem daqui com uma malinha, irem morar na universidade, porque não tem como pagar, se alimentarem e sobreviverem apenas da bolsa. Filhos de mães que trabalham como diaristas, nós temos aqui. É dessas pessoas que eu estou falando. E a minha emoção e a minha satisfação e o meu orgulho é de saber que essas pessoas vão estar sendo ajudadas. Com tanta vontade, com tanta determinação, às vezes pessoas com muito mais condições financeiras e não querem. E eles estão lá, na luta, orgulhando a sua família, enquanto podiam estar, sei lá, né, no que fazendo, ocioso por aí. Não. Estão em Santa Maria, estão em outras universidades, né, com programas, com auxílio do governo, sim, porque educação é um direito de todos. Então, é isso que me realiza, né? O governo Lula manteve, sim, o Bolsa Família, aliás, reativou o Bolsa Família, né, porque lá no governo dele anterior já era Bolsa Família, ele reativou, e está pagando mais R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Incluiu nas condicionalidades a carteira de vacinação para pais e filhos. Se não estiver em dia, não recebe. E isso é muito importante, porque nós estamos vendo doenças voltarem, doenças antigas que nós não sabíamos notícias mais, e estão voltando pela falta de vacinação, pela irresponsabilidade de pais. Então, é muito importante que isso seja cobrado, sim. Essa condicionalidade, realmente, além da escola, né, além da pesagem, que já acontecia, essa condicionalidade é incrível, porque, com certeza, vai fortalecer a conscientização sobre as vacinas. O Minha Casa Minha Vida está de volta, e focado primeiramente nas pessoas que ganham menos, nas pessoas que ganham até R$ 2.600. Daqui a pouco estão vindo os projetos de casas populares para as prefeituras. É muito bom saber disso, gente. Saber que as pessoas, né, muitas delas, estão aguardando, esperando, ansiosos, porque, infelizmente, não se tinha mais. Os Mais Médicos está voltando. No nosso governo, Nico, nós tínhamos médicos em todas as unidades, no interior, inclusive, graças ao programa Mais Médicos, abrindo inscrição primeiramente para os médicos brasileiros. Se estes não tiverem interesse para cobrir as vagas, serão chamados médicos cubanos ou estrangeiros. Então, é muito bom saber que, daqui a pouquinho, esse problema, inclusive em Salto do Jacuí, não será mais um problema, porque a gente sabe da dificuldade que é trazer médico para cá, e para todos os municípios pequenos. Né? Realmente é difícil. Né? Para todas as especialidades, é muito difícil. O governo destinou 600 milhões para a saúde, na última semana. Para quê? Para destrancar as filas de cirurgias. Esse assunto foi muito debatido aqui no ano passado. Uma dificuldade grande. Nós dependemos do Hospital de Cruz Alta, nossa referência é lá. Tem pessoas que é a 119, 130 na fila para uma cirurgia de traumatologia. É nisso que vai ser investido esse dinheiro. São mais de 600 milhões. O nosso Hospital São Vicente de Paulo, que é a nossa referência, já recebeu mais de 2 milhões. Então, vai dar para desafogar a fila. Né? E isso diz muito para quem sofre dor todos os dias. Para mim, não diz, para ti, não diz. Mas para quem está lá em casa, de bengala, que não consegue andar há 7 anos, há 8 anos, não consegue sair na rua. Para a família que vê aquela pessoa doente e não tem o que fazer, a não ser dar uma medicação e vai passando dia após dia. A pessoa adoece emocionalmente também. A gente sabe o que é ter dor. Né? Então, isso é importantíssimo. Amanhã, o Estado estará recebendo aqui os ministros do Lula,
que estarão vindo à Ulha Negra tratar sobre o anúncio das medidas de enfrentamento à estiagem. Né? São 300 e poucos municípios já com declaração, né, de calamidade pública. São 430 milhões de ajuda que virão para todos os municípios. Isso é importantíssimo. O pequeno agricultor está sofrendo, nós sabemos disso. Eu acompanho bem de perto. Jacuizinho é um município muito agrícola. Não tem água, está seco. E os agricultores, os trabalhadores rurais, precisam de ajuda. Então, amanhã tem essa atividade em Ulha Negra, né, que será um município que irá representar. Quero deixar aqui o meu reconhecimento, o meu orgulho, os meus parabéns. A minha foi minha cunhada, né, agora é mãe da minha sobrinha, Bruna, a Ana Alice Rodrigues da Paixão, vai trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Foi convidada para trabalhar no Estado, no Departamento de Assistência Social do nosso Estado. Então, ela é minha colega também, né, assistente social, foi vereadora desta casa, e é minha colega e irá trabalhar lá, no Estado. O que a assistente social faz no DAS? Orienta todos os municípios do nosso Rio Grande. Então, é um orgulho para nós ter uma profissional de Salto do Jacuí, lá no estado do Rio Grande do Sul. Uma mulher, né, uma de nós vai estar lá. Então, eu deixo aqui o meu reconhecimento, os meus parabéns, que ela tenha muito sucesso nessa caminhada, nessa experiência, né, que com certeza será maravilhosa para ela, enquanto mulher, enquanto profissional. Né? Então, fica aqui registrado os nossos parabéns, Analice, sucesso, e que tu faça um excelente trabalho, tenho certeza disso. Muito obrigada e até a próxima semana. Parabéns para minha prima, então, né, Clésia? Tá bom, merece. Aquela baixinha trabalhadora mesmo. Estando aberto, então, o espaço para a tribuna parlamentar, convido o vereador Jair para fazer uso da tribuna. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite quem nos acompanha nas redes sociais. Né? Elmo, sempre presente, né, Elmo? Eu queria falar coisas boas, né? Claro, num contexto maior, a estiagem está pegando geral, faz anos isso, né? E nós aqui em Salto do Jacuí, nós temos uma dádiva aqui. Esse município aqui ele é privilegiado pela geografia, por Deus e pela engenharia. Nós temos água aqui. É um dos poucos lugares no Rio Grande do Sul que ainda tem água. E esse é um legado, Sérgio, esse é um legado deixado pela nossa empresa. Uma das maiores empresas gaúchas. A ESCE deixou esse legado para Salto do Jacuí. Então, Salto do Jacuí não pode faltar água aqui nunca. Se faltar, temos que pegar a Corsã pela orelha, né? Então, não pode. Então, eu deixo sempre o meu abraço, meus ex-colegas, né, que todos trabalharam nisso, na construção disso. Sempre vai ficar o meu eterno agradecimento. E o povo de Salto do Jacuí sabe disso, né? Que tomar uma água, em momentos que não há água, né, Sérgio, é complicado, né? E tem pessoas que estão com dificuldade de água para consumo humano, certo? E nós aqui temos em abundância. Graças a Deus. Eu queria falar sobre essa questão das diárias, do auxílio refeição. As pessoas, na minha opinião, elas se alimentam da mesma forma. Não tinha que ter distinção entre um CC e um funcionário, né? Um vai servir lá, vai ser 2 bifes a menos. Um é 27, outro 37. Não, gente, tem que ser equalizado. O valor equalizado nesta casa teria que ser equalizado também na Prefeitura Municipal. Falamos isso, né, Nico, anteriormente. Porque, poxa, por que essa distinção? O dinheiro é único, o dinheiro vem da mesma fonte. O dinheiro vem, sabe de quem? Do contribuinte. É o contribuinte que paga. Então, a diária na Prefeitura, a diária aqui, para o CC teria que ser o mesmo valor, né? Então, sugiro, né, Nico, tu como presidente e do mesmo partido, né, o líder do governo aqui, né, o Sérgio, que façam ações para que todos ganhem. E eu votei contrário à evolução de diárias que a gente pesquisou, né, então, a referência aqui era 2020, então houve um aumento, para mim, exagerado em relação aos funcionários. Está todo mundo com dificuldade financeira. O que é o salário mínimo hoje? R$ 1.300. Uma diária fora do estado vai passar para
795, né? E a Porto Alegre, 530, o custo de vida subiu e tal. Mas eu acho que nós temos que olhar também para o nosso povo aqui. Se sobrar dinheiro aqui, Nico, tem que ir lá para a saúde, tem que ir para os exames, tem que ir para a educação, tem que ir para as pessoas que precisam do sacolão. Está chegando o inverno e logo aí na frente. Então nós temos que ser mais, na minha opinião, mais humildes e reservar um pouquinho mais de recurso para quem precisa. Então, na realidade, eu acho que temos que unificar isso. Salto aqui somos todos nós somos iguais. Sentado na mesa para se alimentar, nós somos iguais, né? Um não pode ter um bife a mais que o outro, 2 bifes a mais que o outro, certo? É a minha opinião, fui voto vencido, mas é isso aí, vamos pensar ali na frente. Porque também, né? Hoje, para te buscar emendas, conversar com os deputados, eles vêm aqui pedir voto. Tu tem internet, tu tem o e-mail, tu tem o WhatsApp, videochamadas, né? Eu acho que nós temos que racionalizar os custos, tanto aqui como lá na casa lá de cima, e unificar, certo, gente? É um discurso não socialista, mas assim de irmãos, que todos têm os mesmos direitos. E nós não podemos, porque temos aqui com a caneta na mão, exagerar. O momento não é de exagerar, o momento é pelo contrário, de olhar para o nosso irmão. Boa noite. Convido o vereador Sandro Drum para fazer espaço da tribuna parlamentar. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que nos acompanha através das redes sociais, né, e o nosso amigo e irmão Elmo, que nos prestigia nessa noite. Comentar que, né, estamos aí começando mais um trabalho, né, nesse início de ano agora aí, sessões ordinárias, aí onde esta casa é o palco dos debates, né, dos questionamentos, das coisas boas para Salto do Jacuí. Então vamos juntos mais uma vez, mais um ano aí, firmes e fortes aí, para que, né, as coisas boas aconteçam para Salto do Jacuí. Estamos aí, né, passando, atravessando aí mais um ano ruim, difícil, né, aí para a agricultura, com a estiagem do pequeno ao grande produtor. Então não vai ser fácil mais uma vez aí passar aí este ano. Quero aqui fazer um comentário, né, em relação que o vereador Sérgio comentou sobre mim e o vereador Gildo, em relação à abertura do processo de investigação aqui, vereador Sérgio. Quero dizer para o senhor que, e o senhor sabe muito bem disto, e coisas que não é fácil do senhor, mas aqui o senhor fez aqui, pediu desculpa que o senhor errou. E da mesma forma dizer para o senhor que nem eu nem o vereador Gildo somos bois. Somos seres humanos, somos vereadores, então o senhor pediu desculpa numa etapa e na outra o senhor já cometeu um erro chamando nós de bois. Que o senhor teria que dar nos meus bois as coisas. Os caras, mas como o senhor sempre é manipulado pelos outros, o senhor vem aqui falar isto. Vamos começar pelo começo, vereador Sérgio. Quero lhe dizer que quando isso aqui chegou, as denúncias referentes ao senhor a essa casa, vieram 3 denúncias. E eu chamei o senhor na minha sala, no gabinete, verdade ou não? Lhe chamei para conversar, e o senhor nem bola deu e disse, isso não vai dar nada, tu faz o teu papel de presidente que tu tem que fazer. Eu disse, Sérgio, vamos achar um meio para nós conversar, para fazer acerto. O senhor nem deu bola, levantou e saiu. E eu lhe entreguei para o senhor as denúncias que tinha. É verdade ou não é? O senhor foi? É verdade. Então, tá bom. Então, quer dizer que não é assim. Aí, veio muitas cobranças acima de mim, como presidente desta casa, e a qual eu disse que eu não passaria a mão por cima e daria andamento nos processos. Como as denúncias até então nenhuma era, aí eu fiz a denúncia aqui nessa casa aqui, para sim mostrar para a sociedade, para as pessoas, que aqui não se acoberta nada. Se os vereadores, se a comissão investigatória optasse, achasse que eu deveria ou caçar ou não, vereador, aí era outra coisa. E isto foi coisa que eu sempre disse dentro desta casa.
Sempre disse nessa casa. Então, o senhor não vem aqui jogar que eu sou contra o agro, que o Gildo é contra a agro. Tchê, eu saí do Cabo da Enxada, trabalhei na granja, eu botei adesivo em carro de Bolsonaro, eu fui para a rede social, eu não vi o senhor botar nada em rede social e abraçar a campanha. Eu tive nos movimentos de campanha de Bolsonaro, mas nunca desrespeitei ninguém. E trabalho com o agro, defendo o agro. Isto é demagogia barata sua. Gildo lida, se criou-se para lá e para cá, lidando, trabalhando, para chegar onde chegou aqui, com muito orgulho e respeito, que até ontem o senhor defendia e abraçava ele. Por ele ter uma opinião divergente da sua, o senhor hoje já disse que... Então, eu estou com a palavra, vereador Sérgio, eu fiz o que manda o regimento interno, e sempre disse e me perguntavam, Sandro, vão caçar o Sérgio? Não, não depende de mim, depende da comissão, depende dos fatos, das coisas que, ora até então, aconteceram. O que aconteceu? A comissão optou por não dar andamento na CPI. Normal, não tem nada de anormal. É uma decisão que foi tomada de ambos os vereadores. Jane, Priscila e Gildo. Pronto. Agora, o senhor vem aqui dizer, vereador, que poderia ter matado lá embaixo, se o senhor fosse humilde, nós tivesse conversado com os demais colegas, dentro de uma possibilidade, nós até poderia ter discutido, visto, e assumido um compromisso entre ambos, mas não correu da tua parte. Então, assim, eu quero dizer que eu acho que o senhor tem que rever as suas conclusões aqui e nos respeitar. Podemos até ter divergências políticas. Eu disse, não quero mais encrenca com relação à política de A, B ou C, nem nada. Mas o senhor pediu, o senhor assumiu aqui, nesse espaço aqui, que o senhor errou. Assumiu uma palavra, Sandro. Sim, uma palavra, é bonito quando a pessoa assume, vereadora mas o senhor faltou com respeito com nós dois aqui, porque os outros lá da rua queriam saber o nome aos bois de quem denunciou. O senhor deveria agora, o senhor tem que dizer para as pessoas também, que quem votou para não caçar o senhor foi 2 vereadores. Sim, vai sair. Então, assim, eu acho que nós temos que ter esse parâmetro. Temos que ser ali, íntegro. E foi o que eu fiz no meu papel como presidente. Eu não tive interferência nenhuma, nem fui ouvido, pela comissão, nada, e também não questionei, deixei tudo a bel prazer, dentro dos prazos, dentro do que mandava a lei, para que as coisas acontecessem. Então, assim, nós fizemos um trabalho, tanto eu como presidente, tanto quanto a comissão, tanto com o jurídico da Câmara, tudo nos maiores detalhes. Todos. Dentro, não atropelamos, dado tudo certo. Bom, a comissão optou por isso? Bom, é um direito dos vereadores. Pronto, secou assim, vereador Sérgio. Dá uma pensadinha, homem, tu queria fazer tudo no teu mandato, homem, tu acha que o cara é bobo aqui, rapaz? Tu acha que não tinha advogado? Para, homem, tu queria fazer tudo no teu mandato, tá vendo, tá atropelando, correndo. Queria, mas eu disse, eu quero prazo para nós terminar. O cara com cara de bobo, homem. Tu não respeitou nem o dia que as comissões estavam reunindo aí. O vereador Santos está com a palavra, depois o senhor pode... Depois eu quero a palavra. Pode. Vereador Sérgio. Eu não sei que ele entrou dentro da Mas sala nesse de momento o vereador Santos está com a palavra. Eu disse para as gurias, o pessoal da comissão, tia, vamos tocar tudo dentro dos prazos, pode perguntar para elas, tudo dentro do prazo, não extrapolem, para nós terminar até o final do ano. Não falei isso, Priscila? Algum dia eu disse, tem que caçar, tem que fazer? Nunca, Sérgio. Então aceita, rapaz. Tu tem que aprender a saber que as coisas... Tu é influenciado, Sérgio, por gente do casarão, por gente de rua, e tu vem aqui dentro e bota os pés pelas mãos, e aí depois a coisa toma outro rumo. E eu não quero aqui te dizer também, aqui, Sérgio, uma coisa aqui, se tu puxar um pouquinho a tua mente lá atrás, tu também vai ser uma coisa. Então, presidente, quero aqui dizer que fiz o meu papel como presidente desta casa, nunca interferi com nada, não estou aqui me justificando nem nada. Fiz o que tinha que ser feito. E o senhor mesmo disse, primeiro, faça o que tu tem que fazer dentro da minha sala, e o senhor concordou. O senhor concordou aqui que o senhor errou e pediu desculpa para o Frei e para todos aqui, então. Então, se existia alguém errado aqui dentro, é o senhor que assumiu aqui o erro que o senhor fez. Ia lá. E cometeu o outro comigo e com o vereador Gildo aqui, nos chamando disso. Sempre disse nessa casa, nunca, jamais falta com respeito com quem quer que seja.
mas também gostamos de ser respeitados. Ah, presidente? Sandro, Então, o senhor não falta com respeito? O senhor não faltou com respeito na abertura do rodeio, que o prefeito foi lhe cumprimentar? Quem? O senhor sabe que o senhor fez prefeito municipal? O senhor sabe que o senhor vai ter que ter uma conversa com ele, né? O senhor sabe como é que o senhor chegou e a mão que o senhor deu para dizer adeus para ele no meio de gente, no meio de pessoal, de tudo, até de São Paulo tinha? O senhor está esclerosado? O senhor está mal da cabeça? O senhor tem que pensar um pouco as suas eu não estou atitudes entendendo. políticas. Ronaldo, cheguei, cumprimentei, eu estava com o meu braço, a mão direita ocupada, cheguei, dei a mão esquerda para ele, e ele disse, dá outra mão. Eu dou a mão com essa mão, o que é a mão do coração? Agora, Sérgio, ó, presidente, não, isso foi e é e vai ser assim. Ah, não vai mudar. Tem que ser desse jeito com ele mesmo. Então, presidente, ó. Até não devia estar mexendo, depois eu vou terminar de falar. Tá. Sérgio, eu te digo assim, ó, já te avisei uma vez. Te avisei uma vez. Eu não quero, presidente, dentro dessa casa aqui, eu voltar a ser o vereador que eu disse. Não venha me pisar no meu cargalo aqui, que a coisa não vai ser boa. E aí vai pular para outros lados aqui e a pua vai pegar. E é o que alguns lá de fora do casarão cutucam ele, para ele vir aqui fazer isso aqui, para a coisa pegar. Então, assim, presidente, vou meter aqui, desculpa quem está nos assistindo, as coisas aqui. Verdade aqui, entende? não vai passar Então, é assim que funciona a coisa, presidente. Obrigado a quem está nos assistindo, desculpa algumas colocações aqui, mas a verdade há de ser dita. Tá bom, presidente? Presidente, eu quero ficar um pouco de um tempo aí. A questão é a seguinte, presidente, tu já foi presidente, o meu advogado foi presidente, aqui já tem mais gente que foi presidente. Se o Sandro quisesse, ele matava aqui. Não adianta o Sandro vir querer conversar aqui, que eu já fui presidente, eu sei como é que funciona essa casa aqui. Ó. Denúncia chegou aqui, o presidente é soberano. Tu botou para frente porque tu quis, isso é perseguição política, rapaz. Só que politicamente tu deu um tiro no pé, ó. Tu sabe o jeito que os caras estão te chamando hoje. Vou deixar bem claro, Sandro. Tu vim com mentira aqui, eu vou te contestar com documento. Tu veio aqui mentindo que estava em 55, quase já foi. Eu te trouxe aqui 52,24. Isso aí não vai passar aqui, ó. Enquanto eu for líder do governo, a verdade aqui vai ser falada. Não vem com essa aí de querer jogar politicagem suja aí na cidade, que não vai dar certo. Tá bom, vereador. Próximo a usar a palavra, espaço da tribuna parlamentar, vereador Gildo. Senhor presidente. Senhor presidente, demais colegas, a imprensa que nos marca presença aí, pessoal que nos assiste através das redes sociais. Eu também queria fazer um comentário aqui nessa noite, não podia deixar, sobre a comissão, né? Foi formada uma comissão aqui para esse processo, né? A qual eu fui sorteado, fiquei como presidente, né? A nossa colega vereadora Jane, como relatora, a Priscila como membro, né, da comissão. Então, eu quero dizer ao vereador Sérgio que ele falou que eu votei contra o agronegócio. Mas eu quero dizer ao vereador que eu não votei contra o agronegócio. Eu votei contra a qual as palavras que o senhor se dirigiu sobre um ser humano. Que isso a gente não deve dirigir a nenhum ser humano, entendeu? Então, eu quero dizer para o agro que eu me criei no agro, me criei no Cabo da Enxada. 7 anos de idade, por que eu tenho baixa escolaridade hoje? Por causa que 7 anos de idade, eu já estava no Cabo da Enxada. Né? E o meu pai não tinha condições de me dar muito estudo. Então, eu quero dizer ao vereador que eu votei contra as suas palavras, não votei contra o agronegócio. E respeitei as nossas colegas vereadoras, a qual elas tiveram a opinião delas também. Nenhum falou para o outro assim, não deve fazer isso. Foi verdade ou não foi, vereadores? Então, eu acho que eu fiz a minha parte, como presidente. E eu quero dizer que eu, se for candidato de novo, eu vou fazer minha campanha em todos os mercados, vou chegar em todos os lugares que eu cheguei, sem medo, porque eu respeito todo mundo, entendeu? E, meu muito obrigado. Eu deixo aqui essas palavras para a nossa comunidade.
Estando cumprido essa presente sessão ordinária, na íntegra, declaro encerrados nossos trabalhos. Obrigado, boa noite a todos e que Deus guie sempre os nossos caminhos.